ponto de vista estrutural, o que acontece que eu estava falando sobre o Mantec? Os gastos começam a crescer, porque é necessário gasto, porque o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, e tu só vai resolver desigualdade social com gasto social. Então, o gasto estava aumentando e a tributação também estava. Com a instabilidade política que afeta a queda do PIB, o que acontece? O gasto, que é engessado, continua subindo e a arrecadação despenca. E aí, qual era a solução? E por que era a pressa de derrubar a Dilma por meio do impeachment golpe? Porque o governo poderia retomar e reverter esse processo. Por isso que até, inclusive, faz votação no Congresso, trabalhar o domingo. Nunca tinha visto o Congresso trabalhar domingo na minha vida. Aí o impeachment é feito ao domingo televisionado, porque tinha pressa de tirar. Por que pressa de tirar? Porque o que acontece? Qual era a solução que a Dilma poderia implementar, que aí provavelmente é o que o governo Lula deveria fazer? Aí vamos falar do Haddad. Com esse jacaré, arrecadação despencando por conta da queda do PIB e gasto aumentando, tu tem duas formas. Ou tu faz com que o gasto comece uma trajetória de queda, para chegar junto com a arrecadação, ou tu aumenta a arrecadação. No Brasil se paga muito imposto? Sim e não. Paga muito imposto. A classe baixa e a classe média pagam muito imposto no Brasil. A classe alta, porque não é um imposto progressivo, é um imposto regressivo. A classe alta não paga quase nada de imposto. Paga, tu que já foi prefeito, paga, não sei se é IPVA, que se chama, imposto sobre jet ski, sobre lancha, né? Ou seja, paga patrimônio sobre isso? Não. Aliás, eu tentei uma entrevista com o Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, falando exatamente sobre isso, e ele cita exatamente a isenção de tributo sobre jet ski. Ou seja, o trabalhador que tem um carro mais velho, a classe média que faz esforço e tal, paga imposto. Agora a classe alta, que daqui a pouco tem um iate, o jet ski, quase não paga nada de imposto. Então, qual era a solução naquele momento da Dilma? Era aumentar imposto. Aumentar imposto da classe média e da classe baixa, que não aguenta mais pagar imposto? Não. É aumentar de quem? Da classe alta. Por isso que sai o pato da Fiesp lá, não podemos pagar o pato. Porque quem é que pagaria o pato? Não é a população que saiu para a rua. São os milionários, ou seja, aquele 0,01% mais rico. Então, o que acontece? A retomada poderia ser por meio do aumento da arrecadação, por meio da riqueza e de renda mais alta. E aí a gente teria uma retomada da arrecadação para acompanhar o gasto. E aí o que foi feito? Com o Temer, a pauta para o futuro, em vez, então, de fazer o que a Dilma ia começar a fazer, de corrigir a tabela do imposto de renda, que hoje o cara que ganha 10 milhões por mês, ele paga o mesmo imposto, 35, né? Do 27, do mesmo cara que ganha 10 mil por mês. O cara que ganha 100 milhões por mês paga o mesmo imposto que o cara que ganha 10 mil por mês. Então, o que o Temer fez? A PEC do teto dos gastos. Já estou dando a entrada para a gente falar sobre o Haddad. Não, mas vamos lá que, infelizmente... E aí a PEC do teto dos gastos do Temer era fazer com que a arrecadação caísse. Então, Haddad, vamos lá, porque nós estamos nos últimos 5